Bom dia, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, mais um ano juntos para a glória e honra do Senhor. Quem está feliz aí, deixa eu ver. Primeira ceia do ano, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós podemos declarar, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo, em Efésios, no capítulo 2, nós vamos estar lendo do verso 8 em diante, do verso 8 ao verso 10, Efésios capítulo 2, diz assim a palavra do nosso Deus, para iniciarmos o nosso ano: pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês, portanto ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Para quem? Fala assim, para nós. Aleluia, glória a Deus. Então tem uma obra para que nós possamos fazer, um trabalho a executar, e que você possa ao longo desse ano falar assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã, Senhor, com o coração agradecido, felizes. Como falamos agora no início, até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. Sua graça, seu favor tem estado sobre nós, tem nos abençoado, Senhor, à esquerda, na direita, na frente e atrás. A sua bênção tem nos acompanhado aonde quer que vamos. Nós temos vindo a sua palavra, Senhor, se cumprindo em nós, nós colocando a mão e sendo abençoado, nossa casa crescendo, Senhor, nossos filhos sendo abençoados. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória. Família, Senhor, sendo abençoada, pessoas sendo transformadas e renovadas aqui neste lugar, por causa do Teu amor, por causa da Tua misericórdia. Nós Te rendemos graça, nós Te rendemos louvor, nós Te rendemos adoração, e Te pedimos, continue conosco, Senhor, nesta caminhada, até aquele dia que vamos nos encontrar contigo. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos, Senhor, um ano abençoado na Tua presença, dirigido pelo Teu Espírito, Senhor, e guiado através da Tua palavra, possamos Te louvar, Te adorar e Te bendizer. Em nome de Jesus Te louvamos e Te adoramos, amém? Agora, desocupe as suas mãos, aplaude e glorifique ao Senhor. Dá a Ele um lindo glória, uma linda aleluia aí. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade, engrandeça-o como Ele merece, declarando toda a honra, toda a glória, todo louvor é Teu, Senhor. Obrigado, Senhor, por Teu amor imenso. Oh, aleluia. Declare isso.
recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei do amor de Deus, vida e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, aleluia, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Você que pode O levantar suas amor mãos. de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão. Dos braços de Jesus. O amor de Deus é puro e consciente. Pelas manhãs é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus é rico em benefícios. Pela manhã pede sacrifícios. Do braço desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. Vamos cantar mais uma vez isso. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Oh, aleluia! O amor de Jesus, grande amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Obrigado pelo perdão, Senhor. Obrigado porque compraste a nossa dívida, pagaste o preço e hoje somos livres, livres para te adorar. Aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Que nesta manhã nós possamos estar sendo gratos a Deus.
por tudo que Ele tem feito a nós, pelo seu amor que Ele tem derramado, sem medida, sobre nós, amém? Tu és santo, Senhor. A Ti seja a honra e a glória para todos sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta manhã eu posso Te adorar e Te bendizer. Quem iria acreditar num lugar onde a alma é o tesouro e o pecado é entulho, ocupando o mesmo espaço no interior da vida? Eu não tinha esperança, eu não via o futuro. Foi aí que eu ouvi, do outro lado da minha porta, uma voz dizendo: abra, com você quero cear. Não olhou pro meu passado, simplesmente me amou, se assentou em minha mesa e de filho me chamou. Entregou-me os talentos que eu não posso enterrar, tesouros para sua linda casa ornamentar. Quebrou o odre velho, vinho novo derramou, o seu sangue justifica o meu verdadeiro valor. O Senhor acreditou, extraiu o melhor de mim, assim como Salomão fez com ouro de Parvaim. Tão distante me buscou, de tesouro me chamou, mesmo eu sendo pecador. Como pode me usar? Só Tu sabes quem eu sou. Minhas fraquezas entreguei, meu fracasso evitou, quando aperfeiçoou em minha vida o Teu poder. Como pode amar alguém sem merecer? Os talentos que eu não posso enterrar, tesouros para sua linda casa ornamentar. Quebrou o odre velho, vinho novo derramou, o seu sangue justifica meu verdadeiro valor. Declare assim, ó: o Senhor acreditou, extraiu o melhor de mim, assim como Salomão fez com ouro de Parvaim. Tão distante me buscou, de tesouro me chamou, mesmo eu sendo pecador. Como podes me usar? Senhor acreditou, extraiu o melhor de mim, assim como Salomão fez com ouro de Parvaim. Tão distante me buscou, de tesouro me chamou, mesmo eu sendo pecador. Como podes me usar? Sabes quem eu sou. Minhas fraquezas entreguei, meu fracasso evitou, quando aperfeiçoou em minha vida Teu poder. Como pode amar alguém sem merecer? Como pode amar alguém sem merecer? Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Teu amor, Senhor, me alcançou quando eu estava lá perdido, Senhor, sujo. Quando eu estava lá, Senhor, desorientado, sem rumo, o Senhor me amou primeiro. Por isso, hoje aqui na Tua presença eu posso declarar o meu amor. Eu posso declarar que Te amo, porque o Senhor me alcançou lá, quando todos me abandonaram, quando todos me deixaram, quando todos decretaram a minha falência. O Senhor foi o único que acreditou em mim.
E se hoje eu estou aqui, Senhor, eu e a minha casa, é porque o Senhor pagou um alto preço. E a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, e a Ti seja o louvor para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Declare assim comigo, ó. Pelos meus pecados Ele foi transpassado, por suas pisaduras eu sou curado. O castigo que estava sobre ele traz paz, traz paz, traz paz. Declare. Pelos meus pecados Ele foi transpassado, por suas pisaduras eu sou curado. O castigo estava sobre declare que foi graça. Fui graça maravilhosa graça. Foi sua graça, Senhor. Fui graça Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Foi graça maravilhosa graça. Maravilhosa graça é imensa.
imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. Oh, glórias! É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Foi graça maravilhosa, graça. Foi graça maravilhosa, graça. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, pela tua graça, Senhor. Oh, aleluia! É imensurável o teu amor, Senhor. É incomparável o teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça que tem nos visitado. Quem é esse? Obrigado, Senhor, pela tua presença todos os dias, todas as manhãs. Pelo teu zelo, o teu carinho. Seja engrandecido e exaltado, Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aleluias. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse Que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quantos aqui nessa manhã pode levantar as suas mãos para declarar isso? Aleluias! Para declarar o seu amor, sua dependência ao Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
Você é livre para adorar, para servir. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Esse Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. A vida foi transformada. Meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Você pode adorar a este Deus que, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, nos amou tanto. Como diz João 3,16, Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje eu e você estamos aqui por causa disso, por causa do amor de Jesus, por causa do amor do Pai, que se esvaziou e se entregou completamente. Aleluias. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Aleluias, seja engrandecido, Senhor, a ti seja a honra e a glória. Por isso eu declaro imerecida a vida, Senhor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o meu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. É impressionante o seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado meu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, papai, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado, 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 louvado seja o teu nome, Pai. Teu grande amor que tem nos sustentado. Estamos aqui, Senhor, dando início a mais um ano, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, certos, ó Pai, que as tuas promessas, todas elas, nós vimos, Pai, que até aqui o Senhor cumpriu todas elas, e não vai ser diferente, papai. O Senhor vai continuar cumprindo todas as suas promessas. E a que nós mais esperamos, Pai, é que vai chegar o momento em que o céu vai se rasgar e nós vamos ser atraídos juntinho de Jesus, Pai. Seja louvado o teu nome, Pai. Diante da mesa, Pai. Diante desta mesa que simboliza a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Simboliza a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando ali o seu corpo foi pregado e o seu sangue foi derramado, Senhor. Para que nós pudéssemos hoje, Pai, ter
essa grata alegria de entender, papai, que os nossos pecados todos já foram perdoados, Pai. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigada. Muito obrigada por essa salvação tão tremenda, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, por ter estado conosco até aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, e José nos ensina aqui. José sempre se lembrava dos sonhos de Deus para a sua vida. E para alcançar este sonho, precisou tomar uma decisão de libertar-se de seu passado. José não permitiu que o rancor tomasse o seu coração, pois entendeu que estaria se opondo aos planos de Deus para com ele. O que eu aprendi aqui é que se eu sou do meu papai, se ele é meu pai, se ele é meu Deus, se ele é meu Senhor, se ele é meu Salvador, a minha vida pertence a ele, tudo na minha vida está no controle dele. Tudo. As coisas ruins, sim, as coisas ruins também estão no controle dele. Aquilo que você não queria, sim. E é o que eu aprendo aqui. Que José, ele teve esse discernimento. Ele não permitiu que o rancor tomasse o seu coração. Ele entendeu que dessa maneira, porque ele tinha sonhado sonhos que o levavam a entender que ele seria alguém grande. Nada acontece por acontecer na vida de um servo de Deus, mas tudo faz parte do propósito de Deus na sua vida. A palavra diz que depois de 13 anos de sofrimento e provações, José foi grandemente abençoado por Deus na terra do Egito. Ele venceu porque viu a mão de Deus operando em seu favor e não a intervenção de pessoas. Ele viu a mão de Deus e não pessoas que o tivessem ajudado. O segredo da vitória e do crescimento que o Senhor deu a José, diante de todas as adversidades que passou, estão reveladas nos nomes dos 2 filhos que lhe nasceram, depois de tudo ter sido cumprido. Então vamos aprender, o que eu quero falar com vocês é isso. Vamos aprender como José conseguiu alcançar os sonhos de Deus para a sua vida e marcou sua libertação através dos nomes de seus filhos, como nós lemos ali, Manassés e Efraim, que tem os seus significados, que é muito importante. Então, quando eu estava ali falando com Deus ontem, eu viajei, fiz uma pequena viagem aí, descansar um pouquinho, com a minha família, a família do André, e quando eu voltei, a minha preocupação era toda, né? Eu tinha um culto, uma ceia para trazer uma palavra para vocês. E minha mãe também não estava bem, tinha ido ao hospital 2 vezes. Eu estava muito preocupada, fui vê-la, estejam orando pela dona Aparecida. Ela faz uma semana, faz mais já, mas uma semana que ela está bem mal, com aquelas dores. E eu fui lá vê-la. Ontem o Ademir a levou no médico novamente. Mas Deus está cuidando dela. Nós sabemos que com 91 anos, caminhando para os 92, a gente só tem que cuidar do que está acontecendo no momento, né? Mas Deus tem cuidado da minha veinha e vai continuar cuidando. Então, quando eu me deparei com essa palavra, eu falei, porque eu peguei uma frase que eu achei interessante. Dedé, eu preciso do meu tablet. Eu peguei uma frase muito interessante, que eu gostei, vou repartir com vocês. Um otimista fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano, para ver a entrada do ano novo. Um pessimista fica acordado para ter a certeza de que o ano velho se foi. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, ai, graças a Deus 2025 foi embora. Ai, graças a Deus o ano passou. Ai, eu não vi a hora do ano passar. De acordo com essa frase, é pessimista, né? Porque nós temos que estar preocupados, não o que ficou para trás, mas o que virá pela frente. O que ficou para trás ficou. Ficou, já foi. Não dá para voltar.
reviver e mudar a história. Dá para mudar daqui para frente. Daqui para frente nós temos tudo para mudar a nossa história, para viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Viver. Deus tem sonhos para cada um de nós. Deus tem e quer realizá-lo cada um nas nossas vidas. Então, o primeiro filho de José, ele colocou o nome de Manassés, significado de esquecimento, esquecimento. E ele disse, ao primor, está lá no versículo 51. Versículo 51. Ao primeiro chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai, de tudo que eu enfrentei. E olha que quem conhece a história, se você quer conhecer, lê lá Gênesis 40, 41, 42, 40, vai. Lê a história de José para você compreender tudo o que ele enfrentou sem nunca deixar de adorar a Deus, sem nunca pecar naquilo que lhe acontecia. Muito pelo contrário, quando o pecado vinha, ele fugia. Quando Potifar, a mulher de Potifar veio, que ela queria conquistá-lo, ele então, não tendo como se livrar, largou a capa e fugiu sem a capa. Então, esqueceu-se de tudo. Quando nasceu o primeiro filho de José, sua vida estava muito abençoada, muito. Ele já tinha passado por tudo, ele já estava governando o Egito, ordem do faraó, que o tinha como aquele que o ajudava em tudo, um homem usado por Deus, inteligente, que em meio a tantas situações naquele momento, ele usou a sua sabedoria para que aquele lugar se mantivesse firmado. Então ele estava abençoado quando nasceu seu primeiro filho, que ele percebeu, ele teve a noção de que ele tinha se esquecido de tudo que ele tinha enfrentado. E me chama muita atenção nessa área de esquecer-se de tudo. De tudo. Conversando com uma pessoa esta semana, e a pessoa está passando por dificuldades, e essa pessoa achava que porque tinha ficado com raiva de uma pessoa que fez algo que lhe desagradou, ela estava pagando o preço. Levou uma bronca, né? É óbvio. Porque sendo um filho de Deus, e uma situação que aconteceu há quase 30 anos atrás, que já se arrependeu, já pediu perdão, não pode uma pessoa cristã viver dessa maneira. Permitir que o inimigo venha a trazer na mente dela mentiras. Porque Deus diz que perdoa todos os nossos pecados. Mas muitas vezes temos a tendência, como seres humanos, de ficarmos remoendo as coisas do passado. De ficarmos até mesmo muitas vezes dizendo, por que isso aconteceu comigo? Eu conheço muitas pessoas que remoem o passado. Porque fizeram isso comigo? Porque aconteceu isso? Eu digo para você que todos nós estamos sujeitos a isso. Mas nós temos que entender, temos que ter essa noção de que o meu passado, como diz o Vanderlei, está no fundo do mar. Está no fundo do mar, tudo que me fizeram, tudo que eu fiz. Hoje eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Então, se caso você tenha esse costume do inferno, que é o diabo que quer vir te atormentar, aprenda com José aqui. Muitas vezes, hoje vive uma vida tranquila, tudo está indo bem, sempre temos os problemas, mas tudo está indo bem, passam as dificuldades, mas o passado ainda nos consome.
O passado ainda nos machuca. O passado ainda nos fere. Nós estamos entrando num novo ano. 2025 já foi. 2025, não tenho que lembrar dele, a não ser que seja para me edificar em 2026. Não vou fazer mais o que eu fazia, porque eu quero fazer melhor. Eu quero melhorar nisso, eu quero melhorar naquilo. Não ficar, ai, porque eu fiz isso, ai, porque eu fiz aquilo. Não, eu quero melhorar, Deus, me ajuda, me capacita. E foi o que José fez. Ele lembrou-se que ele tinha esquecido de todo o seu sofrimento que viveu, de todas as dores que sentiu. Por isso José chamou seu filho primogênito de Manassés, com o sentido de esquecimento. Se José ficasse remoendo o passado, não conseguiria seguir em frente. Vidas estacionadas, vidas paradas, vidas que não, nada vai para frente, precisa ser revisada, precisa ver o que é que está bloqueando, porque vida com Deus tem que seguir em frente. Eu sempre gosto de falar para vocês, a palavra de Deus diz que o Senhor se renova em nós a cada manhã. Deus se renova em nós a cada manhã. 365 dias do ano. Todas as manhãs Ele se renova em nós. Significa coisas novas. Lutas virão. Lutas virão. Muitas vezes difíceis. Mas não podemos esquecer quem está conosco, quem está caminhando conosco, quem está abrindo os caminhos, quem está fazendo tudo. Porque Deus, Ele não se agrada com o sofrimento dos seus filhos, mas muitas vezes, como nós vimos aqui, na história de José, tudo que ele enfrentou, era para que Deus pudesse cumprir os seus propósitos. Aonde, se José tivesse ficado lá, com o Jacó, com a família dele, com o pai dele, do jeito que ele estava, da maneira que estava, com os irmãos invejando, tendo raiva dele, porque o pai passava a imagem de que gostava mais dele, pois ele era o primeiro filho, o 11º filho que ele teve com sua esposa amada. Os outros não eram da esposa amada. Ele ia viver até quando? Com aquele sofrimento dos irmãos, com raiva dele. Deus precisou permitir tudo aquilo para levá-lo até o Egito, que não era nem a terra dele. E depois toda a família foi para lá. Para dar, ali no Egito, numa terra estranha, poder cumprir os seus planos na vida dele. É tremenda essa história. Então ele usou o nome no filho. Nossas vidas são marcadas muitas vezes por lutas e dificuldades, que vão formando cicatrizes. A gente tem cicatriz, eu tenho um monte de cicatriz. Eu tenho cicatrizes também, marcas na minha vida, de coisas que eu enfrentei, que eu passei, duras, difíceis, perdas de filho, casamento que acabou, mas só ficaram as marcas. Não dói, não machuca. Liberação de perdão. Liberar perdão é algo tremendo na vida do cristão. Quem não libera perdão não consegue viver em paz. Vive somente com as coisas que aconteceram, trabalhando. Quando você libera perdão, vem o livramento. Você esquece, não machuca mais, não dói mais. Você passa até orar e abençoar aqueles que te prejudicaram. E isso é tão gostoso. É mais gostoso orar abençoando a vida daqueles que um dia fizeram algo ruim para nós, do que orar para aqueles que fazem bem. Porque é algo tão glorioso, tão gostoso, você abençoar quem te fez mal. Liberar perdão. Então, queridos, vai formando cicatrizes em nossa alma. Precisamos nos libertar do passado e saber que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios está lá. Nós que somos de Cristo, nossa vida velha, eu me converti aos 21 anos.
mas muitos nasceram, os meus filhos, os meus netos, nasceram já num berço cristão, mas chegou um dia que eles precisaram tomar uma decisão na vida deles. Graças a Deus, todos eles, um dia tomaram uma decisão por Cristo, passaram pelas águas do batismo, são batizados no Espírito Santo, tá? Até o Miguel. O próximo é o Miguel, que está com 10 para 11 anos. Próximo é o Miguel, depois vem a Julinha, depois vem o Anthony, e aquilo que Deus mandar mais, se tiver que mandar. Né? Então, queridos, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, é necessário renovar a nossa mente, limpar, tirar tudo que é ruim. Então, é necessário, Romanos 12, 2 fala isso, que é necessário renovar a nossa mente, acreditar que Deus pode fazer nova todas as coisas. E eu creio que nós temos provado isso nas nossas vidas. Eu creio que todos nós temos provado dessas coisas novas que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem sido verdadeiramente misericordioso, porque a cada manhã, Ele renova as suas misericórdias nas nossas vidas, e nós temos vivido isso. Mesmo muitas vezes com muitas lutas, muitas vezes com muitos problemas, situações difíceis, mas sempre sustentados pelo Senhor. Então, coisas novas vão acontecer quando nós nos esquecermos de tudo que ficou para trás. Nós precisamos crer que Deus pode apagar todo o nosso passado, que Ele, vou repetir o que eu falei, que o Vanderlei sempre fala, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Está lá em Miqueias, capítulo 7. Ele lançou a nossa vida velha, tudo que é ruim. Ninguém pode vir trazendo as coisas do passado, porque Deus já teve essa atitude de fazer algo que ninguém consegue. Se tentar ir lá buscar, vai estourar os tímpanos, né? Então, queridos, nós precisamos entender. Eu peguei coisas bem simples aqui, porque eu estou falando com o povo de Deus. Mas que pode acontecer de carregar esses pecados no coração, que precisa ser libertado hoje. Precisa. Hoje é dia de Deus fazer tudo novo nas nossas vidas. Tudo novo. Ano novo, primeiro culto de ceia. Então é tudo novo. Tudo novo. Pecados que podem estar nos prejudicando: mágoa, rancor, revolta, ódio, revanche. E aí eu penso, sabe aquele negócio que muitas vezes a gente ouve? Eu vou pagar na mesma moeda. Muitas vezes, por algumas atitudes, a outra pessoa fala, eu vou pagar na mesma moeda. Deixa, vai ter o tempo certo de eu fazer a revanche. São coisas que muitas vezes ficam ali, e o diabo, ele é astuto. Então, ele fica usando disso. Né? Outras vezes a pessoa fala, eu vou dar o troco. O único troco que eu conheço é de dinheiro. Então, o que nós precisamos fazer é esquecer. Hoje Deus quer derramar o bálsamo do esquecimento. Basta querermos, basta deixar que o melhor de Deus invada as nossas almas. Podemos mudar hoje. Eu vou pedir algo para você. Quero que você fique de pé. É tempo de esquecer. É tempo de nos libertar. É tempo de coisas novas serem realizadas nas nossas vidas. E hoje, uma das coisas que Deus falou ao meu coração é isso. Hoje é a manhã de libertação. É o momento em que você vai ter, depois dessa palavra que você ouviu aqui. Se você está vivendo algo dentro disso que eu falei, ou que você sabe e eu não falei, como eu disse, eu peguei coisas simples,
que pode estar no coração do crente. Pode. Mágoa, rancor, né? Todas essas coisas que eu falei. Sentimentos de tristeza por alguma coisa, por alguma atitude, pode nos prejudicar muito no agir de Deus nas nossas vidas. Pode impedir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu vou ousar dizer que pode impedir até mesmo que portas se abram. Então este momento é o momento que Deus está nos dando, para que possamos confessar este pecado a Deus. Feche os seus olhos. Você sozinho com Deus, sozinho. É algo íntimo, particular, da sua intimidade com Deus. Se isso está dentro do teu coração, é momento de você entregar para Deus. Como o Vanderlei disse outro dia, a única coisa que nós podemos entregar para Deus e devemos é as nossas falhas, os nossos pecados, porque só Ele pode nos liberar de tudo isso. Eu vou orar e pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de mim. Papai, quando eu estava ali sentada, Deus, e eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me deu essa ordem, Pai, que eu orasse com a Tua igreja, com o Teu povo, que nesta manhã o Senhor vai estar libertando. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Pai, que nesta manhã muitas vidas estão sendo libertas. Muitas mágoas, rancores, o inimigo muitas vezes tem tomado proveito, fazendo com que isso machuque, fazendo com que isso doa, fazendo com que isso fique martelando na mente dos teus filhos, Pai. Senhor, tudo aquilo que fizeram de mal, tudo aquilo que nós falhamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre este lugar. Senhor, limpa, apaga, joga no fundo do mar, Senhor, em o nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem tomado proveito, por palavras que muitas vezes nós falamos, porque o inimigo está atento a tudo aquilo que sai da nossa boca, e muitas vezes nós falamos coisas sem pensar. Pai, em nome de Jesus, Pai, muitas vezes nós falhamos, porque lançamos palavras sobre pessoas, Pai, que muitas vezes verdadeiramente foram chatos. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã a Tua igreja receba livramento, Papai, e seja como foi com José, que colocou o nome do seu filho, significando esquecimento, Pai, porque ele trouxe a memória, que ele tinha esquecido tudo que tinha acontecido na vida dele, que hoje nesta manhã, o Senhor opera este mesmo milagre, Pai, de nós estarmos nos esquecendo de tudo de mal que alguém fez por nós ou que fizemos por alguém, Pai. Que o inimigo não possa mais nos oprimir, nos amarrar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Vou falar do segundo nome. O segundo nome é Efraim, que significa duplamente frutífero. Primeiro Manassés, esqueceu, liberou. E quando ele veio, todo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que Deus fez, todo o livramento, toda a bênção, ele se tornou um homem grande no Egito, tremendo, primeiro homem que Faraó confiava. Ele então, no segundo filho, ele coloca o nome de Efraim, duplamente frutífero, próspero. Aleluias! Dá um aleluias aí. O Manassés já nasceu, já foi. Agora está nascendo o Efraim. Está nascendo o Efraim para nós. Que significa? Ao segundo filho chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que significa?
não saiu da onde ele tinha passado por muitas situações. Não vai sair do mesmo lugar, você vai continuar. Mas é nesse lugar que Deus te dá o livramento. Tem problema lá na casa, na sua casa? É lá que Deus vai fazer a obra. Tem problema no seu trabalho? É lá que Deus vai fazer a obra. Tem problema com a família? É lá que Deus vai fazer a obra. É lá que Deus vai trabalhar em você. Não espere que Deus trabalhe nos outros, porque muitas vezes nós ficamos esperando que os outros mudem. E os outros são os outros. Deus vai tratar com os outros da maneira que Deus tiver que tratar. Deus está tratando com nós que estamos aqui hoje. É nós que temos que mudar. É nós que temos que dar o primeiro passo. Eu tive um problema muito sério na minha vida. As pessoas falam que a gente fala muito da vida da gente, que a gente fala muito da família. Mas eu não posso dar outro testemunho a não ser o meu. O meu. E eu vivi isso. Vivi isso. Eu estava conversando com a Rosana, né, Rosana? Cadê a Rosana? Cadê a Rosaninha? Está ali. Ontem nós vivemos, né, Rosana? A Rosana acabou de viver um momento como esse, que eu não vou falar, porque é particular dela, mas de nós não sabermos qual seria a nossa reação diante de uma situação com pessoas que nos fizeram mal. Nos fizeram mal. Né? E Deus nos deu graça. Deus nos deu graça, tanto a mim quanto a ela. Ela estava me contando ontem, fiquei muito feliz. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deus nos abençoa e nós não saímos da onde nós estávamos. Ficamos no mesmo lugar. Muito pelo contrário, Deus agiu tremendamente. Então, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quando nasceu o segundo filho de José, colocou-lhe o nome de Efraim, que significa duplamente frutífero. Eu amei esse duplamente. A sua casa será... como é que é aquele versículo? A glória será 2 vezes maior. A glória, né? Será 2 vezes maior. Então eu me lembrei disso, duplamente frutífero. Com isso estava profetizando, ele estava profetizando que chegou o tempo para que se cumprisse o sonho de Deus em sua vida. O que Deus está falando é que chegou hoje o tempo de Deus cumprir o sonho dele na sua vida. E eu quero crer no meu coração, nesse Deus maravilhoso, que eu conheço, que eu vivo, que Ele tem grandes coisas neste lugar e nas nossas vidas. Aqui é a igreja do Deus vivo. Aqui é onde se reúne. Minha preocupação, tenho preocupação com a minha família? Sim. Mas a minha maior preocupação é com esta igreja, é com este povo, é com este lugar, que um dia o Senhor determinou. Não foi homem que abriu, não foi mulher que abriu, não. Estávamos ali, fomos usados por Deus, na época. Mas é de Deus, é dele. O povo não pertence a ninguém, é de Deus, nós somos o povo de Deus. Então, queridos, José havia prosperado grandemente depois que interpretou o sonho de Faraó. E ensinou a estratégia de guardar mantimentos em celeiros para o tempo de fome, ao ponto de Faraó dar a José o seu próprio anel de autoridade. Olha onde ele chegou. Olha onde você pode chegar. Lógico que você não vai ser o ajudante do Faraó. É óbvio que você não vai receber o anel do Faraó, né? Porque nós não vivemos no tempo de Faraó. Nós estamos vivendo o nosso tempo, que é diferente. Mas aonde você precisar, Deus vai te honrar. Duplamente. 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 Deus vai nos honrar duplamente. Eu sei que isso acontece, porque eu tenho provado disso na minha vida. Por isso eu posso dizer, Deus realmente faz isso e duplamente. Deus prosperou tanto o governo de José, que havia fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia pão,
Porque Deus capacitou José a fazer a guardar os alimentos para o tempo. Então colhia, usava o que era necessário e guardava. E isso veio a favorecer todo o povo daquela época, que não é o que eu vou ficar falando. Então José tornou-se tão poderoso, que quando o povo procurou Faraó para pedir alimento, este Faraó mandou que fossem a José e fizessem o que ele mandasse, para nós entendermos tudo que Deus fez na vida de José. E lá no versículo 55 está escrito: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Ele é quem manda. Ele é quem manda, ele é quem sabe. Dupla honra, gente. Dupla honra, toma posse. Você precisa tomar posse. Você não pode só ficar ouvindo só. Você precisa começar a tomar posse. A dizer: Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Senhor, eu quero este novo ano desta maneira. Senhor, tudo aquilo que passou está no fundo do mar. Eu vou viver uma nova história. Eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver. Não permita que o diabo faça você ficar falando palavras que só te prejudicam. Sabe, aquilo não vai dar certo. Não tem jeito. Não dá. Estou cansado. Não dá mais. E deixar a tristeza bater. E deixar as coisas ruins dominar. Tira da sua vida. O que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Se alguém vier te afrontar, se alguém vier te contrariar, se alguém vier falar qualquer coisa, entrega para Deus. Não queira batalhar com as suas forças, você não vai conseguir. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Ah, ele sabe. Sim, ele sabe, mas ele quer que você entregue. Ele vai ficar esperando você entregar. Ele vai ficar esperando você tirar de dentro de você e entregar para ele. Não guarde com você. Não guarde. Não é que não vão fazer nada ruim com você. Não é que não vão te afrontar. Não é que você não vai enfrentar lutas. Não é que você não vai enfrentar problemas. Mas você vai rejeitar tudo aquilo que não é bom. Muitas vezes nós aceitamos. E ficamos capengando com o fardo pesado, E Jesus disse: dá para mim teu fardo pesado. O que significa tudo isso que eu estou falando? Dá para mim, ó. Dá para mim. Ele está pedindo, ele pediu. Você não precisa carregar fardo pesado. Ele já aniquilou o poder do diabo nas nossas vidas. O diabo não pode mais pôr carga sobre nós. Ele não tem esse direito, a menos que eu dê para ele o direito. A menos que eu fique lamuriando, choramingando, murmurando. Ele não vai poder colocar fardo na minha vida. Porque Jesus diz: dá para mim. Quando eu entrego para Jesus, eu pego dele que ele diz: é manso, suave e leve. Deus quer prosperar a nossa vida e realizar todos os seus sonhos, mas você precisa se apropriar do que Deus tem para você. Salmo 37, 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração desejar. Agrada-te, em outras versões. Essa aqui é a versão Novo Testamento da linguagem de hoje. Agrada-te do Senhor. Agrada. Deixa Deus se agradar de você. Agrade ao Senhor. E Ele vai satisfazer todos os desejos do teu coração. Creia na promessa do Senhor, que em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Essa é a promessa de Deus para nós neste novo ano. Isaías 61, 7. Não aceite nada menos do que aquilo que Deus prepara para a sua vida, que é uma vida e uma vida em abundância. João 10, 10. Pois quem tem a vida abundante não passa falta do pão da vida, que é Jesus. João 6, 35.
Então, queridos, assim como José tinha uma unção de prosperidade, Deus quer abrir portas e confirmar o trabalho de suas mãos. Está lá no Salmo 90, 17. Você precisa de uma bênção? Você quer essa bênção de prosperidade? Fica de pé de novo. A bênção de Efraim. A bênção, já recebemos a bênção de Manassés. Agora vamos receber a bênção de Efraim. Tudo que é ruim está no fundo do mar. Está no fundo do mar. E agora nós vamos receber a bênção de Efraim. Duplamente frutífero, próspero, dupla honra. Feche seus olhos e fala com Deus. Fala para Ele tudo que você deseja para a sua vida. Tudo que você quer. O mesmo Deus que estava aqui com José, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele faz as mesmas coisas e Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Estamos começando uma nova página, que ela seja todinha visada por Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, tomamos posse, Senhor, desta bênção, Pai, de duplamente frutíferos, ó Deus, de uma vida abundante para 2026, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Como nós vimos aqui, nada menos do que os teus sonhos sobre a nossa vida, Pai. Os sonhos do Todo-Poderoso. Os sonhos daquele que nos deu Jesus Cristo para nos resgatar, Papai. Que os teus sonhos se cumpram em nossas vidas, cada uma das nossas vidas, Pai. Alcance nossa família, Pai. Muitos de nós temos o desejo de ver nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos salvos, ó Pai. Então, Deus, em o nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que deseja o coração da tua igreja e do teu povo, e o meu desejo, Pai, é que este lugar, estas portas que estão abertas, receba muitas vidas neste novo ano, Senhor. Vidas para serem salvas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que haja sobre nós nesta manhã, duplamente prósperos, ó Deus. Duplamente honrados, ó Deus. Em o nome de Jesus. Senta mais um pouquinho, eu já estou encerrando. Já estou entrando na conclusão. Sabe, queridos, Deus tem muitas bênçãos para nos entregar. Todas as manhãs, veio aqui agora no meu coração. Todas as manhãs, vamos falar para o Senhor: Senhor, eu quero as tuas bênçãos de hoje para a minha vida. Eu sempre falo que as misericórdias do Senhor se renovam. Mas hoje, agora veio no meu coração, de pedir a Deus que todos os sonhos dele se realizem na minha vida, no dia em que eu vou viver. Esqueça o passado e seja próspero. Quero concluir dizendo para vocês que quando José foi pedir a bênção, né, para o seu pai, que agora era Israel, mas era Jacó, né, quando ele foi pedir a bênção de seu pai para seus filhos, ele colocou os dois rapazes diante do idoso, de Jacó, em ordem de idade. O mais velho, Manassés, e à direita, para receber a bênção de primogenitura, o mais moço, Manassés, para receber a bênção de primogenitura. E depois Efraim, para receber uma bênção de pai, que ele queria, de bênção paternal. Contudo, Jacó, naquele momento, cruzou as mãos. Eu achei interessante, porque várias vezes nós vemos Deus colocando o segundo em primeiro lugar, né? Isso me chamou muita atenção. Jacó, então, velhinho já, quando José foi lá pedir a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos, ele pôs Manassés para receber a bênção de primogenitura. Primeiro, a bênção especial. E Efraim, segundo, receberia a bênção simplesmente de paternal. Mas Jacó cruzou a mão e pôs a primogenitura sobre Efraim. E a bênção paternal sobre Manassés. E José, na hora,
Até se você quiser ler essa leitura, está lá no capítulo 48, é maravilhosa. Sinceramente, que coisa linda. Ler agora com entendimento. Que coisa linda esse momento que aconteceu na vida de José, de Jacó, de Manassés e de Efraim. E aí, Jacó deixou bem claro, Deus está mandando. Deus está mandando. E a gente faz o que nem eu disse, Deus mandou e eu fiz. Então ele abençoou, e aí eu fiquei pensando, sabe por quê? Porque o passado passou. Manassés não significava esquecimento? Efraim significava o quê? Vida abundante para frente. Ele disse bem claro, não, Manassés vai ser abençoado, vai ter um grande povo. Mas Efraim vai ser maior do que ele. Por quê? É frente. Manassés é para trás. Efraim é para frente. É seguir em frente. Ah, Deus é tremendo, queridos. Deus é tremendo, é maravilhoso. Ele é. Contudo, Jacó cruzou as mãos e colocou a mão direita na cabeça de Efraim e a esquerda de Manassés. José corrigiu seu pai Jacó e lhe disse que fez de propósito, pois Efraim aceitou a bênção como Deus. Pois Efraim representava a prosperidade e Manassés o esquecimento do passado de tristeza. Então José aceitou a bênção como Deus mostrar. Está lá em Gênesis 48, você pode ler. É preciso passar por essas duas bênçãos para entrar nos sonhos de Deus. Há bênçãos de Manassés, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E a bênção de Efraim, avançando para as que estão adiante de mim. Filipenses 3:13, deixa para nós isso, no Novo Testamento agora, revelando para nós, da mesma maneira que foi com Manassés e Efraim, lá em Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão adiante de mim. Glória a Deus. Esquecer significa não sentir dor, mesmo que as marcas ainda estejam presentes. Prosperidade significa avançar e crescer. E é isso que Deus quer para a sua igreja, para o seu povo, para as nossas famílias, para cada um de nós. Que se esqueça das dores do passado, que te paralisaram, e que você prossiga adiante com seus sonhos. Queremos libertar-nos do passado? Claro que queremos. Queremos prosperar? Claro que queremos. Então Manassés ficou para trás. Efraim é o que Deus tem para nós hoje. E eu quero fazer algo com vocês hoje. O versículo, capítulo 48, versículo 20, fala assim: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e Manassés. Eu quero que as famílias se reúnam. As famílias se reúnem, que estão aqui, as crianças estão lá em cima, né? Quero que você se una à sua família. Se você está longe do seu cônjuge, vá perto dele. Depois nós vamos ceiar. Fica junto. Se você está sozinho, né, Ailton, como nós aqui, a bênção vai ser da mesma maneira. Da mesma maneira, nós vamos receber a bênção. Nós temos ele aqui dentro de nós. Mas quando a família pode se reunir, é importante que, eu quero agora que os pais estejam com os filhos, o marido com a esposa, estejam juntos. Se você por acaso estiver sozinho, você está do lado de alguém que faz parte da tua família, a família de Deus. Amém? Fica de pé. Olha o que Deus diz: nós somos o Israel de hoje. Amém? Nós somos o povo de Deus de hoje. Nós somos o povo de Deus de hoje. E o que a palavra de Deus nos diz aqui? A palavra de Deus diz assim: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros.
que Deus faça a você como fez. Então o que vai acontecer agora? Nós que estamos, nós vamos nos abençoar. Mas eu quero que você primeiro abençoe tua casa, tua família. Abençoe com a bênção de Manassés e Efraim que nós falamos aqui hoje. Abençoa. Passado acabou. Vida nova daqui para frente. Vida nova daqui para frente. Faz isso. Faz isso. Eu vou descer e vou orar com eles ali. Quero que você faça isso. Você que é o pai, que está com os filhos, tipo o meu filho André, a Daniela e o Fernando, Miguel não está aqui, né? Está lá em cima, né? Mas depois vocês fazem isso. Você que tem oportunidade, ora com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Ora com o seu irmão. Ora com quem está junto com você. E profetiza sobre ele. Você é profeta de Deus. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza a bênção de Deus. A bênção que Deus trabalhou através de Manassés e Efraim na vida de José. Em nome de Jesus. E eu coloco aqui, Senhor, a minha mãe, a irmã Antônia, Senhor. Pai querido, irmãs amadas, pessoas que o Senhor ama. Pai querido, que essa bênção as alcance, Senhor. E todos aqueles que não estão aqui, papai. Família do Luiz, teve o casamento ontem, Pai. Eles estão ali vivendo a alegria desse momento de festa. Uma família amada, que o Senhor alcance a vida deles com esta bênção, Pai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Só faz assim, ó, estende a mão para a igreja e abençoa os teus irmãos. Fala para eles, ó, a bênção de Manassés e a bênção de Efraim seja sobre cada um de vocês.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os obreiros podem vir. Os obreiros podem vir. Aleluias. Glórias. Pode se assentar. O ministério vai cantar? Vamos lá. Já pode trazer eles, já pode começar a servir, tá? Aleluias. Som. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és digno. Oh, grande Deus. Grande Deus. Pode servir, viu, Ademir? Ah, tá. Aleluias. Segura nas suas mãos. Quem não é batizado não deve ainda. Nós vamos ver aqui de marcar próximo um batismo. Aleluia. Ao rejeitado Pai tu és, refugiado, encontra-abrigo aos teus pés. Em meio às guerras és escudo, e no teu nome encontro salvação. Venha o que tem fome, venha o que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás. A mesa está pronta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Rejeitado Pai tu és, refugiado, encontro-abrigo aos teus pés. Em meio às guerras és escudo, encontro salvação. Venha o que tem fome,
Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por poder participar desta ceia, Senhor, aonde estamos aqui, Senhor, tomando parte, ó Deus, do teu corpo e do teu sangue, ó Pai, trazendo à memória, ó Deus, o teu sacrifício, ó Pai. Diante do teu altar, ó Deus, eu consagro essa partícula de pão, ó Pai. Partícula de pão que é preciosa, Senhor, que nos traz à memória o teu corpo que foi ali sacrificado, o teu corpo que foi dado por nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Espera aí. Do mesmo modo, tomou o cálice. Do mesmo modo de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor. Oh, Jesus. Esse copo com o suco da uva, Senhor. Deus. Que simboliza o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Nome, e como o Senhor disseste, Senhor, ali na tua palavra: fazei em memória de mim. Agora, Senhor, é em memória que nós agora, Senhor, levantamos este cálice para consagrar diante do teu altar. E nos trazendo à memória, Senhor, o preço que foi pago para que sejamos um contigo, um com os outros. Igreja santa, sarada, lavada pelo sangue do Cordeiro. A ti seja honra, a ti seja glória. Eu consagro diante do teu altar, Senhor, esse cálice para a glória do teu nome. Amém. Aleluias. Vamos nos alimentar com a primeira ceia de 2026. Amém? Enquanto nós vamos aqui renovar a nossa aliança. Pode ficar à vontade, tá? Glorifique a Deus, rapaz. Glorifique a Deus pela oportunidade que você tem de se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, pois Ele morreu lá na cruz para nos perdoar os pecados. E nesse momento tão gostoso de família, quero receber aqui com muito carinho a Ana. Aninha, você, meu amor, a Ana, você passou aqui, como é que você chegou até aqui? Você e o Bruno? Ah, é? Amém, glória a Deus. Quero que você fique de pé, vocês vão receber abraços aqui, no nome da gente aqui, de nós aqui. Depois, se vocês ficarem aqui, eu quero dar um abraço em vocês. Sejam bem-vindos, que alegria receber dois jovens. São jovens ou são casados? Para eu saber para onde eu mando vocês. Deco, pergunta se são casados ou são namorados, noivos. Jovens? Moram juntos, então são casados. Então, quem é responsável pelos homens, pelas mulheres, converse com eles e traz para junto. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. Eu vou fazer uma última oração encerrando o culto. O Ademir sentiu no coração de nós orarmos por pessoas que estão com problemas no seu trabalho. Estamos começando um ano. Muitas vezes você está aí batalhando, já está há tempo, buscando uma coisa melhor para você, ou mesmo a porta de um emprego. Nós vamos orar. Quero que você fique em pé
para nós podermos orar por você, quero pedir para que você, uma das coisas que o Ademir citou, traga o seu currículo para nós podermos orar sobre ele. Traga o seu currículo, faz lá o seu papel para nós orarmos. Traga, pode trazer domingo que vem, que nós vamos estar orando. Me lembra, tá? Domingo que vem é às 18 horas, tá? Ceia é às 9 horas da manhã, por enquanto. Se Deus mandar continuar, nós vamos continuar. Recebi o recado de um irmão me questionando ontem à noite. Por que que a ceia tem que ser de manhã? Ele trabalha e não pode vir na ceia. Ele está cobrando. Então, mas o nosso culto é às 18 horas, tá? 3 domingos e a ceia é pela manhã. Quero orar por vocês, em nome de Jesus. Sabe, nós acabamos de falar, passado ficou, agora é para frente. Dupla honra, em nome de Jesus. Deus tem coisas melhores para nós, eu creio. Pai, em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, Senhor, de acordo com o que nós hoje falamos em teu nome, papai, dupla honra, Pai, dupla prosperidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essas vidas que se colocaram em pé, Paizinho, porque precisam de uma mudança na vida deles na área profissional, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aquele que precisa de um emprego, Pai, que as portas se abram, Senhor. Aquele que precisa de algo melhor, que as portas se abram, Deus. Que a bênção de Efraim esteja sobre eles, ó Pai. Deus, a bênção da prosperidade, a bênção, Pai, de coisas novas, ó Deus. É o que eu ministro sobre esses que estão de pé, em o nome de Jesus. Amém, amém. Agora tem que trabalhar, mandar currículo, buscar, pedir, traga aqui, faz a sua parte, porque a de Deus já está feita em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé, vamos despedir, louvando a Deus, por mais uma vez podermos estar aqui, dando início a um novo ano, participar da sua ceia, em nome de Jesus. Vamos orar por esses pedidos aqui. Vamos lá, meninas. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, com a tua providência, Pai, sobre estas vidas, cada pedido, Pai, cada necessidade, Pai, lares que precisam da tua intervenção, Pai, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, Senhor. Deus, hoje, o Senhor nos deu a palavra de nós estarmos ministrando a bênção de Manassés e a bênção de Efraim. Eu ministro sobre esses pedidos, Pai, estas bênçãos, Pai, como o Senhor falou, que o povo de Israel, o povo da comunidade Caminho da Paz, hoje abençoa uns aos outros com a bênção da prosperidade, passado, morto e vida nova para seguirmos, Pai. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, poder, a consolação do amado Espírito Santo, seja sobre nós, hoje e sempre. Bom domingo para você. Quinta-feira, comece o ano fazendo a coisa certa. Quinta-feira estamos aqui num culto de milagres e maravilhas. Eu estou esperando, eu e o pastor Marcos Lino e o Ministério de Louvor estamos esperando por vocês aqui. E o diaconato também.